tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Alquimísticos. E hoje, como sempre eu falo, eu trago assuntos e pessoas que eu admiro. Eu estou trazendo uma pessoa muito especial que trouxe a Brahma Kumaris para o Brasil. E eu tenho uma história de adolescência que eu contei para ele da Brahma Kumaris. Então, eu estou trazendo aqui o Ken O'Donnell, é assim que fala? Ele tem uma trajetória que combina espiritualidade, meditação, liderança e transformação humana. Ele nasceu em Sydney, na Austrália, que é um dos lugares que eu tenho vontade de conhecer. Está na listinha das viagens. E formou-se em ciências aplicadas pela Universidade de New South Wales. Começou a praticar e ensinar meditação em 1975 e chegou a São Paulo em 79, com a missão de iniciar o trabalho da Brahma Kumaris no Brasil. Atualmente é coordenador subregional da Organização para a América do Sul. Além de professor de meditação Raja Yoga, ele atua como consultor internacional nas áreas de planejamento, gestão, qualidade de vida, desenvolvimento organizacional holístico. Já realizou mais de 2.000 palestras e cursos em países da América Latina, Europa, Estados Unidos, Austrália e Índia. É autor de diversos livros sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e organizações. Já chegou a escrever mais de 20 livros. Entre as suas obras mais conhecidas está A Paz Começa com Você. Então, seja muito bem-vindo. Você pode complementar a minha introdução. E a gente está aqui principalmente para apresentar esse último livro dele, que é A Revolução da Meditação. Tá? Então, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Chris. É um prazer estar aqui. E muito boa tarde para todos vocês. Estamos felizes. Sim, eu nasci na Austrália, aprendi português. Não cheguei aqui sem uma única palavra de português e nunca fiz um curso. Olha, aprendeu. Aprendi escutando. Uau, isso é raro também, hein? Mas como entre outras coisas, sou músico. Então eu sei, eu consigo escutar uma nota e saber que nota que é. É o ouvido que eu tenho, talvez, que me ajuda. Claro. Que significa que a voz humana é muito perto de música. Uhum. E que instrumento que você toca? Violão, guitarra. Ah, olha, uma série de instrumentos. Que bacana. E fala um pouquinho da sua. Eu vou começar com. Quer que eu comece com as perguntas já? Não, eu Vamos lá. sei, estamos à vontade, me Tá entender. bom. Quem? Quem era o jovem australiano que em 75 encontrou a meditação? O que aconteceu dentro de você naquele momento? E é uma história que começou alguns anos antes, que eu estava inquieto com o meu trabalho. Eu estudei química, então estava trabalhando numa empresa de alimentos. Uhum. Eu fiquei assim horrorizado porque era uma empresa que fazia mistura para bolo, mistura para sopa, mistura para sobremesa, essas coisas. E aí eu fiquei horrorizado com o número de aditivos que estavam colocando. Eu perguntei ao chefe, mas e que história é essa? Vocês estudam o efeito disso durante 30 anos? Pois é, não, liberam, eu não sei, eu não entendi, mas eu fiquei muito descontente e resolvi viajar. Eu estava sempre querendo entender um pouco o universo. E com 21 anos eu saí da, da Austrália e fui a Londres, mas por terra, menos a primeira parte. Então conheci, passei por Indonésia, Malásia, Tailândia, Birmania, Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã. Foi de país em país até chegar em Londres 6 meses depois. Aí isso abriu meus olhos para as diferentes tradições. E eu estava nessa busca, estava praticando a meditação já. E no final dessa viagem, muitas coisas, em 75 eu conheci Brahma Kumari em Londres, quando eu estava começando lá. Uhum. Que
mais te chamou a atenção na Brahma Kumaris? O que te encantou lá, isso aqui? Bom, eu gostei muito da simplicidade, eu Aham. diria. E como eu conheci muita gente durante essa viagem, fui para Uhum. templos, fui para mosteiros, fui para diferentes lugares, diferentes mestres, Uhum. e eu estava procurando alguém que realmente praticasse o que falava. Todo mundo tem fala palavras lindas, mas Sim. o que me chamou a atenção quando eu entrei na porta, primeiramente, foi a vibração de uma pureza, uma limpeza tão profunda, ou seja, uma vibração muito atraente, e a simplicidade, limpeza, elegância, mas muito simples. E também o fato que as pessoas, que eram 3 mulheres, que antes de abrir a boca já estavam praticando tudo. Então Olha. então eu vi isso, Aham. fiquei É, porque a era assim. energia chega antes de você falar, né? Então, eu fiquei nessa, eu estava, assim, muito focado. E aí comecei a frequentar, depois do voltei pra Austrália via Londres, da Aham. via Índia, fui para a sede da Brahma Kumaris, cheguei em Sydney, eu abri uma escola de meditação em Sydney, que era a minha Tinha um outro nome, né? cidade Aham. natal, né. Tinha um outro nome a escola, já era você já Não, abriu a era Brahma Brahma Kumaris. você já começou abrindo a Brahma Kumaris mesmo, Foi. tá. Olha só. E, o que te trouxe para o Brasil em 79? Que aí essa é a parte da história que você se conecta com a Brahma Kumaris, com esse tipo de meditação. E Não, tudo isso antes, essa escola em Londres foi de Brahma Kumaris, sim. mas estava começando. Aham. Aí voltei para a Austrália super inspirado a fazer alguma coisa e comecei uma escola em Sydney. Uhum. E depois de 4 anos fui para a nossa sede na Índia e a diretora mundial tinha recebido um convite para alguém ir para o Brasil. Ela me Ah, perguntou: "Você não quer entendi. ir lá?" "Tá bom, vou." Aham. Eu não sabia, mas Sim. estava com ânimo, entusiasmo, eu vim atrás. Então Uhum. cheguei aqui com $200 no bolso e nenhuma única palavra de português. Corajoso, né? Você conhece a história da fábrica de sapatos? É, e na África, É, você conhece essa é, história? Eu adoro essa história, tem a ver com a sua atitude, né, de ir para um lugar desconhecido e com esse entusiasmo, né. Para quem não conhece a história da fábrica de sapatos, é de um sujeito que ele foi convidado, ele foi diretor durante muitos anos numa empresa, uns 30 anos, e aí o dono da empresa chegou para ele e ofereceu, uma promoção, e quando ele falou que era na África, ele falou: "Nossa", ficou indignado, ele falou: "Nossa, eu vou para aquele país, lá ninguém tem sapato, o que que eu vou fazer lá?". E aí ele acabou convidando uma segunda pessoa, e essa pessoa era humilde, né, e era é. entusiasmado, e aí ele convidou essa segunda pessoa, meio assim cauteloso, né, com medo de receber um não também. E aí, essa pessoa falou: "Nossa, que maravilha! Não tem sapato Não lá. tem sapato na África. Eu vou vender muito sapato lá, né". E é mais Era ou um pouco menos assim, isso, era né. um pouco assim. Essa paixão pelo desconhecido te leva para lugares que mudam sua vida, né. Foi assim. E aí você já respondeu isso aqui que te trouxe para o Brasil. Depois de mais de 50 anos de meditação, o que você compreende hoje que não compreendia quando começou? Acho que inicialmente eu tive uma boa compreensão dos pontos básicos, que são basicamente, pelo menos na tradição nossa, que é a tradição chamada Raja Yoga, que é o yoga da meditação, tem 4 pontos básicos. A conexão com você próprio, eu sou um Uhum. ser espiritual passando por essa vida. Segundo, a conexão com a fonte divina, que alguns chamam de Deus, vai lá, o Jeová, o Shiva, o nome que for, aquela Sim, fonte. A terceira é entender a obra da vida um pouco, que estamos todos atores numa peça de teatro enorme, que é a vida aqui na Terra. Entender que
Eu sou um ator, outros são atores. Não posso controlar outro ator. Eu só posso controlar a minha A sua atuação. própria vida. E o quarto ponto é que estamos vivendo um momento de transição. Que de todos tem gente correndo para destruir o mundo. Tem outra gente tentando criar um novo mundo. Eu acho que tem um encontro dessas duas coisas que chamamos de confluência. Então, o resultado é uma transição, uma transformação. Eu Como entendi é que isso você no vê? começo. Como é que você vê isso? Qual que é a sua visão? Dizem que a gente vive em dois planetas Terras, já. Um, que é aquele que é sustentável, que está se transformando num paraíso na Terra, e outro é o das guerras. Como é que você se encaixa? O que que você vê para o futuro? Eu vejo que eu posso responder assim. Do meu ponto de vista, é isso que eu não tinha no início, quando eu comecei. O entendimento disso que eu vou falar É dessa foi, experiência foi toda. dessa longa experiência. Aham. Se eu posso dizer o seguinte, que eu não sei exatamente como será o futuro próximo, mas se eu me comportar de uma forma digna, de uma forma assim responsável com relação aos outros, de uma forma respeitosa com outros, com a natureza, e o mundo futuro for pior que agora, estarei mais preparado para esse mundo pior que uma pessoa que não faz nada. E segundo, se o mundo futuro for melhor, que eu acredito que aos poucos vai melhorando, aos poucos o mal vai, igual o levantar do sol, o sol vai se levantando, aos poucos a escuridão da noite se vai. Eu acredito nesse processo mais natural. Se eu me comportar bem e tiver respeito pelos outros, pela natureza, e o mundo futuro for melhor, eu estarei mais preparado para abraçar esse mundo que alguém que não faz nada. Sim. Independente do futuro ser melhor ou pior, meu esforço de melhorar me ajuda agora mesmo. Então No não presente. tem nada a perder se eu melhoro minha visão, minha relação com tudo e todos. Então é isso que eu entendi. Ah, E ele me falou uma coisa muito interessante agora no começo da conversa, que ele é vegano. É vegano mesmo. Há quanto sim. tempo? Eu sou vegetariano há 50 anos. Aham. Sou vegano há 8, 9 anos. E como é que foi essa diferença do vegetarianismo para o veganismo? A sua vida, a sua saúde, você sentiu que deu uma melhorada? Na verdade, eu senti. Na verdade, antes eu já estava comendo tudo orgânico. Então, a questão simplesmente foi de deixar leite, mas depois eu deixei glúten, porque eu entendi. Eu sou químico de alimentos, né? Então, eu tenho uma perspectiva mais técnica em relação ao veganismo. Ei, mas é isso é que é interessante, porque você sabe fazer as combinações exatas, Eu sei, mas né? também, olha, Aham. eu trabalhei na pesquisa, no controle de qualidade. Aham. Uma coisa que eu sabia, mas eu tinha esquecido, todos os mamíferos, por exemplo, Uhum. para alimentar seus criados, produzem, colocam no seu leite materno as suas próprias células brancas. Tanto para proteger as Defesa, não é? próprias tetas, porque podem ser machucados, como para dar um pouco de proteção para o novinho que não tem nenhuma proteção. Então, todo leite tem células brancas. Se fossem células vermelhas, a cor do leite seria cor de rosa, talvez. Mas, enfim, estamos tomando células do próprio animal no leite. Então, como eu sou vegetariano, eu entenderei. Não, não pode ser. Se eu acredito em não violência, se eu acredito digamos, de respeitar a vida animal, eu não posso tomar. Então, minha decisão foi por via o meu conhecimento técnico. Sim, sim, sim. Eu acho tão interessante, tem um termo que se chama biodisponibilidade,
que é a combinação certa dos alimentos. Eu adoro estudar, e quando eu virei vegetariana, eu fiz um site chamado Legal. mundovegetaриano.com.br. Aí eu aprendi muita coisa, ó. E a biodisponibilidade é a combinação dos alimentos. Por exemplo, o guacamole. O guacamole, qual que é a função do abacate, do tomate? Existe uma função e uma química para eles estarem combinados ali para fazerem bem para a gente, É, né? Então, isso que é o bacana. Acho que devia ser ensinado na escola também, né? é. Isso já é Isso outro papo. é outro papo, é que a gente. Para Brahma Kumaris, quem somos nós verdadeiramente? Somos a mente, o corpo, a personalidade ou a alma? Nós entendemos que aquele que agora está usando a boca para falar, está usando as mãos para gesticular, está usando os olhos para ver e os ouvidos para escutar, esse que é o ser pensante, que é a alma. Mas dentro da alma, ela que contém a mente, o intelecto e a personalidade, carrega isso com ela. Inclusive, quando entra a função da alma no corpo, é da vida ao corpo. Sim. São completamente interdependentes. Pois sem a alma, o corpo está morto. E sem o corpo, a alma não tem algo que ela pode usar para expressar-se, para experimentar esse mundo. Então, um precisa do outro. Por isso que temos que cuidar dos dois. Eu lembrei de uma experiência. Meus pais são falecidos há mais de 30 anos, né? E meu pai faleceu segurando a minha mão. Quando ele foi embora, eu senti a alma dele indo embora. Eu senti essa presença indo embora. Então, e eu sonho com eles até hoje. Então, para mim é como se eles estivessem vivos ainda. Mas isso da alma alimentar o corpo é uma presença. É. E a presença deixa de estar ali no momento que a pessoa deixa de estar ali, né? Para mim foi perceptível, por isso que eu lembrei. Você Você me falou. perguntou antes o que Aham. me levou a chegar aqui. Na Uhum. verdade, foi uma experiência que a minha mãe teve. Olha. Eu estava com 15 anos. Eu ia Ela, ler isso agora no livro. ela fez Diga uma essa parte. operação Aham. e aí como ela tem um sangue diferente, eu acho que RH negativo, RH Aham, sim. negativo, não conseguia sangue para Para fazer a ela. transfusão. E ela entrou em crise e na própria mesa da operação ela partiu. Ah, Ela partiu por aham, 4 minutos. E ela conta, que depois aham, ela sim. contou uma pessoa que morreu, Aham. entre aspas, e ela volta descrevendo o que tinha acontecido. Ela descreveu assim: eu estava lá e de repente eu me senti saindo e indo em direção à luz. Uhum. Tinha tipo um túnel. No fim de um túnel tinha uma luz. Ela Sim. estava flutuando em direção a isso. E olhou para trás e eles estavam tentando ressuscitar o corpo dela Aham. na mesa da operação. E ela, não, você está tão agradável, eu vou continuar um pouco mais. Ela Uhum. foi indo, ela contou tudo isso. Aí, quando ela começou assim, peraí, o que está acontecendo comigo? Ela começou a Ter questionar. consciência. E aí, nesse momento, ela voltou. Mas ela estava nesse 3, 4 minutos. E quando ela voltou para casa depois disso, estava completamente transformada, porque ela tinha passado a porta da morte e voltou. E aí eu, 15 anos, mas como assim, mãe? Como é que é? Quer dizer, mas com quais olhos você estava olhando quando você estava fora do corpo? Uhum. Porque os olhos Estava estavam no sendo o olho corpo. físico, né? O olho Como espiritual. é que você estava vendo tudo isso se os olhos, etc., e o cérebro, etc., já estavam na mesa que você tinha deixado? Aí eu não tinha resposta. Eu comecei a correr atrás dessa resposta. O que é que vê através Uhum. dos olhos? O que é que escuta através dos ouvidos? O que é que fala através da boca? Porque corpo morto tem boca, corpo morto tem olho, corpo morto tem ouvido, mas não tem aquela presença, como você falou.
essa presença consciente. Você sabe que ontem, estudando o princípio divino, teve uma parte que fala que o corpo físico tem os 5 sentidos, mas que o corpo espiritual também tem os 5 sentidos. E eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Porque tem a fala, o Uhum. tato, a Certamente tem a audição, a comunicação. visão e os 5 sentidos espirituais também. Também tem a fala, também tem o Tem comunicação. comunicação. É a Cláudia, a audiência, a Cláudia, tipo, a pessoa que enxerga além estando aqui, ela tem o sentido espiritual desenvolvido. Então, enfim, Agora nós entendemos que, por exemplo, a alma não é uma forma assim etérica semelhante ao corpo. Esse aqui é o corpo astral. Mas a alma é um ponto de energia consciente. ponto de luz. Não tem peso, não tem tamanho, não tem, não é nessa dimensão. A alma não é da dimensão física. Sim. E, portanto, sua existência se vai. De fato, que os estudos mostram que aqui atrás do meio da testa, uns 3 centímetros, perto da glândula pineal, perto do hipotálamo, é a sede do processo consciente. E a alma se acopla ali. Mas essas conexões devem ser quânticas, devem ser muito, muito sutis. Eu tive uma experiência com meu pai também, depois que ele morreu, que foi impressionante. Ele rezava sempre num altar, que era em cima de um cofre, no corredor. E aí um dia eu estava lá, eu vi um ponto de luz ali, Não é? que é um ponto de luz. Eu vi o ponto de luz, e eu tive essa sensação que era ele, por um momento, assim, e sumiu. Mas era ele. É um ponto de luz. Então a gente não tem noção, né? Eh, Essas coisas acontecem quando a gente acredita nelas também, né? Ou Hum. acontece para quem não acredita, para a pessoa começar a Não, mas acreditar, você né? vê o É, comportamento humano, sim. você pode ver certos indicadores. Por exemplo, essa região atrás, que é a chamada região do terceiro olho, na verdade, não há um olho aqui dentro, é o próprio Uhum. ser que enxerga. Sim. Aliás, numa das suas meditações que eu acho bem interessante no livro, ele fala, quem fala para a gente se colocar sentado aqui, Aham. né? E direcionar a meditação como se você estivesse dirigindo a sua mente. Exatamente. E é isso que você acabou de falar, né? Você se Então, coloca no local de poder. é. Igual que você está sentada Aham, na sim. sua cadeira, esse ser consciente, o ser pensante, se senta aqui dentro, não está difusa. É igual que o Sol está num lugar no sistema solar irradiando para todo o Uhum. sistema, a alma fica num lugar e dá vida, força vital para todas as células de lá. Aham. E esse lugar é lembrado que os cristãos que fazem Sinal da sinal da onda. cruz aqui. Aham. E os muçulmanos, quando se saúdam, eles tocam aqui primeiro. Uhum. Ou quando É estão bonito, né? Esse tipo se de. curvam, eles tocam a testa no chão. E quando a gente faz uma besteira, Também. não é, a gente não faz assim ou É assim, verdade. porque Eu nunca reparei. É não foi o verdade. corpo que fez a Sim. besteira, foi a alma. Foi Adorei isso. Deixa eu ver uma próxima perguntinha aqui. O que é meditação Raja Yoga e em que ela se diferencia das outras práticas meditativas? Então, a meditação Raja Yoga é muito antiga, né? E ele é considerado difícil, mas na verdade não é. Porque nós é que somos difíceis. Uma pessoa tenta meditar e desiste. Essa meditação não funciona. Não é isso. Você que Uhum, não está funcionando. uhum, Então, a Raja Yoga tem 4 sistemas de meditação que eu fiz um uhum, estudo. Eu também estudei de perto vários tipos de meditação. Há a categoria de meditação que trata a mente como um campo onde os uhum, pensamentos estão acontecendo. E o primeiro tipo, o tipo mindfulness, você observa o jogo, uhum, que é uma parte da prática de mindfulness. Só observar, não tentar uhum, interferir, não tentar controlar, deixa rolar. uhum.
E é verdade, você começa a observar os seus próprios pensamentos, o que está acontecendo na sua mente, você vai se relaxar. Uhum. Porque o ato de observação relaxa tudo. Sim. Segundo tipo, você remova o jogo. Você remove o jogo. Uhum. Tenta deixar a mente em branco, tipo zen. Então, é difícil, mas Com através certeza. desse exercício de respiração em sério, você consegue aquietar a mente até quase não tem nada acontecendo. Uhum. Mas depois você retomar as atividades, você retoma toda a confusão, praticamente. Você não mudou muito, tirando tudo do campo. Uhum. Outro tipo de meditação, você substitui o jogo por Uhum. mantras, por imagens, por sons, por música. Uhum. A mesma coisa, você não está com seus pensamentos de costume acontecendo, você Uhum. relaxa, você fica numa boa. Mas quando você toma a vida real, Uhum. você esquece aquela música, você esquece Aquele momento. aqueles momentos. Então, Raja Yoga é o quarto tipo, que é você muda o jogo, você muda Uhum. os jogadores, você muda os pensamentos um pouco, você muda os sentimentos um pouco. Você Uhum. leva os pensamentos, você leva os sentimentos conscientemente. Uhum. E aí você cria uma sensação boa, mas é real, porque é isso que você precisa para a sua Você vida leva a prática. frequência, né? Frequência, Você né? precisa disso para a sua vida prática. Uhum. Então, o tempo todo você está associando tudo, você está vendo. O que você estava falando, você observa nas ruas e pega frases no Sim. trânsito. Você Eu recebo praticando o Raja recado o dia Yoga, inteiro. tudo que você vê, você faz associação. Você faz uma Uhum. associação e você começa a organizar a sua experiência Uhum. interna e simplesmente tudo que acontece é motivo de alguma forma de indagação. Você, Uhum. ok, é isso que está acontecendo, como devo sentir? Então, uma pessoa que pratica Raja Yoga Uhum. automaticamente se dirige para uma prática Uhum. que ao tempo todo está organizando, reorganizando o que está acontecendo. Você está sempre segurando o leme, né? É, Você está exatamente. sempre. E é interessante o que você fala sobre a meditação, porque quando você realmente. Eu sempre falo isso, quando você consegue conectar a mente com o coração e com a atitude, você entra no flow, que é, É, que é realmente. É como se você entrasse na sua missão de vida mesmo. é. Então as coisas começam a ser facilitadas para você. Claro que nem tudo é facilitado, porque existe uma porcentagem de responsabilidade nossa em fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, eu achava que era 30 e 70%, eu aprendi que é 95% Deus e 5% a gente. É, pode E ser. mesmo assim a gente não faz os nossos 5%, né? Não, É temos, por impressionante. exemplo, se o tempo inteiro você está exercitando no rádio duas coisas, Uhum. a compreensão e, e a aplicação de sua força espiritual. E não adianta entender alguma coisa, você não tem a força de colocar aquilo em prática. Uhum. E não adianta ter força, mas você entender, né? E fica sem direção. Então, Raja Yoga, a palavra literal em Raja significa rei. Rei? Rei. Manaja, Raja significa É rei. verdade. E É yoga do rei. yoga é o yoga real, Aham. o yoga de autossoberania, na verdade. Uhum. Soberano é Sim. rei, você é o yoga da autossoberania. Autossoberania, você começa a exercer controle da sua vida. Você não fica à mercê dos seus pensamentos, porque sabe que você que está, quem está controlando, você está criando os pensamentos. Pensamentos são seus filhos. Sim, sim. Então, às vezes, Aliás, eu aprendi a meditar na Brahma Kumaris, eu nunca mais esqueci, até comentei lá, que imagina o Bhagavad Gita, naquela cena do Mahabharata, que ele tá com a carruagem e o Krishna tá junto com ele, e Krishna é Deus, né,
Deus está conduzindo, ajudando ele a conduzir a carruagem, que é o que a gente acabou de falar. Se você se deixa conduzir por Deus, a sua vida fica mais fácil. É. E aí, eles me ensinaram lá na Brahma Kumaris, vocês me ensinaram, né? Que assim, os cavalos, eles tendem a ir um para cada lado, que são os nossos pensamentos. E você tem que aprender a fazer justamente isso, é juntar os cavalos todos numa direção e tomar o controle da mente. Na verdade, você deixa o controle no a maioria das pessoas Uhum. deixa o controle dos seus pensamentos com o ego, Uhum. que é um péssimo representante da gente, né? Porque o ego, inclusive de acordo com Freud, é a interface entre o id profundo, o ser profundo e a realidade. É o agente. Mas é um agente que abusou de sua posição, né? Ah, e colocou o rei pro canto, né? Uhum. Então eu tenho que, mas a questão, eu não tenho que bater no ego, eu não tenho que amassar o ego, eu tenho que me tornar meu amigo, porque se é meu agente, e o ego Ele tem a sua contém. função, não? Ele tem a sua Não, o função. ego contém as Sim. coordenadas. Aham. Quem eu sou, o meu currículo, o que eu fiz, o que eu aprendi, onde eu Sim. moro, com quem eu moro, tem toda essa informação, não posso negar. Claro. Mas eu tenho que tornar o ego meu amigo. Uhum. E significa porque é a minha criação. Eu não sou a criação do meu ego, ele é a criação minha. Sim. Então, tinha um rapaz que me contou isso uma vez, que ele fez uma pintura. Ele era pintor, ele pintou um animal, e o animal era tão feroz que ele ficava com medo do próprio animal que ele pintou. Olha. Então, da mesma maneira, nós criamos uma confusão depois de ficarmos presos na própria confusão que nós mesmos criamos. Uhum. Não foi outro que entrou na minha cabeça para pensar e fazer aquilo, foi eu. Uhum. Então, assumir a responsabilidade com compreensão e ter a força suficiente para não ser afetado por ela. Teve uma vez que eu fiz um trabalho com um havaiano, que era um curandeiro havaiano, e ele falou justamente isso, que tinha a ver com o Ho Oponopono, né? Ele falou que as formas pensamentos das pessoas são tão grandes que a gente não tem noção dos monstros que as pessoas criavam naquela sala, Ah, sim. que é justamente isso, né? A gente cria os próprios monstros. Então a gente acha que vem de fora, mas não, é de dentro para fora. E antigamente, por exemplo, as pessoas entendiam a natureza, por isso tinha um deus para o vento, tinha um deus para a árvore, tinha um deus para o sol, deus para o rio, tudo era. E se tinha problema, era porque os deuses estavam bravos. Uhum. Mas, na verdade, nós é que criamos essas crenças e Sim. ficamos presos nelas, né? Eu tenho uma amiga que ela fazendo meditação, ela conseguiu chegar no estágio que às vezes monges não conseguem chegar, que é isso do êxtase, mas assim, da conexão com tudo. Você vivenciou esse momento várias vezes, algumas vezes. Como é que foi isso para você? Isso é uma coisa que a gente deve acontecer de repente, né? Você faz meditação Não, e. na verdade, eu me lembro que isso há Aham. muitos anos atrás, foi nos anos 80. Eu estava passando por São Francisco e tinha um grupo, a Universidade de Berkeley, através do seu Instituto de Psicologia, Uhum. estava fazendo um estudo comparando diferentes tipos de formas de meditação. Uhum. E aí todo mundo, ok, canta sua mantra, vamos medir as ondas cerebrais, o suor, a respiração, coração, tudo isso. Vamos medir enquanto você medita. Quando nós começamos a fazer nossa prática, tinha um grupo de Raja Yogis, digamos, um grupo de alunos da escola. Eles encontravam todos nós os mesmos estados, como se estivéssemos em sono profundo. Uhum.
Só que não estávamos dormindo. Então, Estavam relaxados a tal ponto. eles achavam que as máquinas estavam quebradas, né? Então, mas a questão é você consegue, se você vai além, e a experiência de além, quando você assume sua identidade profunda, sua natureza profunda de paz, e você não é apenas uma crença, mas você é isso. Eu sou um ser de paz. Não é que eu tenho que pensar. Na verdade, quando você está no estado de paz, você não está pensando paz. Você Está vibrando está paz. vibrando, cara. Você não está pensando. Você vai além de palavras, na verdade. Sim. Que muitas vezes nós confundimos palavras com a realidade. Não são a mesma coisa. Amor verdadeiro não é uma palavra, mas nem é uma série de associações, é uma realidade profunda. Então, minha experiência quando vou nessa meditação mais profunda é que eu assumo minhas qualidades. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou a luz. Eu me torno isso por algum tempo e não tenho outro pensamento, não tenho outra consideração. Eu não almocei hoje, eu vou ter, o que eu vou comer depois da meditação? Não tem nada disso. Eu tenho uma história interessante para te contar, que eu já comentei em algum podcast, que eu fiz uma meditação que eu falava, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. E eu falei, eu vou levar isso para a rua. Aí eu fui na feira. Todo mundo que passava por mim, eu pensava, eu sou amor e ia vibrando amor. Até que eu cheguei na feira, um rapazinho virou para mim e falou, eu também te amo. É verdade, eu fiquei branca, olhei para ele e falei, nossa, será que ele captou a Exatamente. minha mensagem? Ele deve ser, às vezes ele... Algumas pessoas são sensíveis. Então eu falei, deve ser sensitivo. Aí ele viu que eu fiquei sem graça, aí ele falou, não, eu te amo porque você me deu o troco certo. Aí ele brincou, ali mudou o papo, sabe? Mas eu fiz essa experiência e é impressionante como funciona, né? Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é conduzir uma pequena meditação e depois a gente fala um pouco mais. Boa, vamos. Eu vou, assim, pensamentos típicos. Primeira coisa é você você se torna presente nesse momento. E você dá para ouvir os sons em volta, dá para. E nem precisa fechar os olhos, porque não é o corpo que está meditando, é o cérebro. Então, você ainda com os olhos entreabertos, você percebe formas e cores. E você sabe que você tem gente à sua volta, talvez, ou você está sozinho, mas você está cercado por 360 graus de coisas, pessoas, sons, movimentos. E da mesma maneira você está no centro de sua vida. Há objetos e pessoas e posses que são importantes, fazem parte de sua vida. É uma rede que se forma à sua volta. Algumas dessas pessoas são mais próximas, outras estão mais longe, outras inclusive não estão mais encarnados. Mas é uma rede. E no momento que você vai se acalmando, você está servindo toda essa rede, você está acalmando a rede. Então, primeira coisa, o mundo fora é uma coisa, o mundo interior é outra coisa. Seus sentimentos, seus pensamentos, suas ideias, suas memórias. E agora você vai tornar esse mundo interno uma coisa só, através de um pensamento forte. Minha natureza profunda é paz. E é uma tal paz que ninguém nada tira de mim, porque é uma propriedade minha.
Minha natureza profunda é amor. Não é que eu tenho que buscar isso fora, porque ela faz uma propriedade minha, como a doçura de açúcar. É propriedade, faz parte. Então eu me vejo da mesma forma do que você está sentado na sua cadeira. Visualize uma cadeira sutil atrás do meio da testa, alguns centímetros, em que você se senta. O ser consciente, o ser pensante se senta ali. Entre os dois lados do cérebro, que é apropriado, porque todas as informações chegam ali. E aqui que eu, o ser pensante, tomo decisão. Aqui que eu penso, eu sinto. Aqui que lembro de alguma coisa e tomo uma decisão. Então eu sou aquele que controla as rédeas dessa carruagem. Agora, como sou um ser espiritual, eu não sou dessa, como alma, como ser, eu não sou dessa dimensão física. Por isso que existe uma outra região, uma outra dimensão, que é lembrado como céu, como nirvana, vários nomes, mas em palavras mais simples, é o lar, é o meu lar. Eu sou de lá. Depois de um longo processo aqui, eu volto para lá. Por isso que quando as pessoas tentam conectar-se com Deus, tentam mandar-se para essa dimensão. E o grande residente desse lar é aquele que chamamos de divino, ou a fonte suprema. Deus, Allah, Jeová, Shiva, o grande espírito. Cada povo tem seu nome e se lembra dessa fonte de alguma maneira. Mas agora estou diante, que para simplificar, essa fonte divina que amamos tanto, é como um sol espiritual. Não um sol que irradia luz ou calor, mas irradia amor, irradia paz, irradia força espiritual. Então eu estou conectado, estou diante desse sol espiritual, a minha mente é aberta como uma flor, estou simplesmente recebendo esses raios. Recebendo assim, isso vai estimulando minha própria paz, meu próprio amor. E aí eu me torno um pequeno farol, irradiando essas qualidades. Um farolzinho por esse mundo. Então eu posso permanecer nesse estado e criar esse estado quando eu quiser. Mas eu posso, é só a alma conectada com a fonte e pronto. Esse aqui é yoga. Yoga é essa conexão. E aí, aos poucos, vamos abrindo os olhos e vamos voltando para o momento. Abrindo os olhos um pouco mais, estamos aqui. Ai, muito lindo. Obrigada. Viajou um Sim. pouco? Não, fiquei na presença, né? A gente Então, fica na presença. Eu queria aproveitar esse momento da meditação para presenteá-lo, né, com uma imagem. Às vezes, quando a gente medita, aparecem imagens do nada. Tem vezes que sim, tem vezes que não. E hoje de manhã achei muito lindo que apareceu um cisne. E parecia que eu conseguia pegar, tocar nas penas dele, sabe? E o cisne, ele também representa Deus. Então, eu interpretei como se Deus estivesse falando para mim: você precisa meditar cada vez mais para acessar, não só as mensagens, mas para acessar essa nossa troca mais íntima. Eu acho que eu muito bom. senti como se fosse isso, porque eu, na verdade, eu medito muito pouco e eu me cobro muito meditar, porque eu acho que é importante, apesar de eu ter essa conexão
de ver recado em tudo quanto é lugar. Eu acredito que quanto mais eu meditar, mais aquela frase que eu te falei, Deus vai poder realizar os meus sonhos, Sim. né? E os nossos sonhos também. Muito bem. Então, a imagem que apareceu foi mais ou menos essa. E E de onde veio essa imagem? Você eu, gerou no IA? Ou você... essa eu peguei na a IA, eu sonho toda noite. E legal. a IA desenha os meus sonhos todos. Mas sabe que o cisne tem É, um significado lindo. muito importante. Que o cisne tem a fama, o cisne tem a fama de fazer seus ninhos com coisas brilhosas, com coisas brilhantes, Eu não com coisas sabia. fofinhas. Olha. Então, e aí contraste a cegonha, faz o seu ninho com qualquer coisa, Tudo né? que aparece pra Tudo que frente. aparece. Eu Então, não sabia a disso. fama é que o cisne escolhe sempre o diamante e não a pedra. Então é um símbolo. Inclusive a palavra em hindi ou de sânscrito de cisne é Hansa, Olha. que também significa aquele que discrimina bem, aquele que discerne entre diamante e pedra. Então é um Que, símbolo muito especial. que bacana. Você coloque num lugar que lembre essa nossa entrevista, né? E que lembre a Sob as própria asas da paz, soberania, né? olha, sob as asas da paz reconheça a minha coroa interior. Olha aqui, linda. Lindo, né? E aqui um recadinho para ele, para guardar desse dia com carinho, né? Do Adorei, Alquimísticos. adorei. Ai, que lindo. Que muito, Obrigada. muito lindo isso. Eu geralmente, eu no final Muito deixa eu ver se grato. tem. Imagina, obrigada a você por nos ceder esse seu tempo precioso, né? A sua presença preciosa. E deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante para a gente finalizar aqui. Depois de tantas décadas ensinando, o que a humanidade ainda precisa aprender com urgência? Pausa. Precisa pelo menos pausar um pouco e considerar para onde está indo. Individualmente, se você está você está assim tomado por uma correria, pause e se pergunte para Isso, onde estou indo. sim. Qual o fim disso? Ou estou simplesmente correndo? Correndo para quê? E eu posso, se eu faço essas pausas, eu posso fazer menos, pensando menos e pensando melhor e conseguindo mais. Uhum. Porque eu consigo maximizar o impacto que eu tenho na minha própria vida. Qualquer um pode fazer isso. Não precisa correr. E aí, se você parar um pouco, você vai gerar mais ainda. Gerar mais benefício. Se você continua correndo sem pensar, você está gerando benefício e malefício ao mesmo tempo. Então, pause. E eu queria lembrar uma conversa que a gente teve aqui antes também, de como é importante as crianças meditarem nas escolas públicas, principalmente, essas crianças que têm lares conturbados, né? Então, não só as crianças, é importante que a educação, de uma maneira geral, introduza a meditação, para que as pessoas realmente aprendam mais, porque quando a gente medita, a gente aprende mais. Porque o fato do cérebro estar mais relaxado, você assimila melhor as coisas, você absorve mais também, né? Tínhamos um programa chamado Vivendo Valores, cuja base é a própria meditação. E tem módulos para crianças, para adolescentes, mas também tem um módulo para os pais que têm Olha, que adolescentes. legal! Porque Sim. não adianta que a criança aprende, Uhum. mas os pais não aprendem nada. Uhum. Então tem que ajudar os dois se levantarem. Aham. Isso está tudo no site da Brahma Kumaris. Tem sim. Informação sobre Bacana. isso, Vivendo Valores.
Vivendo Valores, e aí eu queria também mostrar para vocês de novo a capa do livro dele, que eu vou acabar de ler, não acabei ainda. Então, muito prazer, uma honra te ter aqui com a gente. Obrigado, Chris. E Fantástico. espero que vocês gostem. Ok, muito bem. Tchau, tchau. Uma hora.